A maturidade cristã também se revela na maneira como usamos as palavras. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Hoje eu quero comentar com você esse texto de Salmos, capítulo 19, Salmos de número 19 e o verso de número 14. As palavras dos meus lábios e o meu meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. O Salmo 19 ele revela duas grandes formas pelas quais Deus ele se manifesta. A primeira é através da criação. O verso de número 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A segunda é por meio da sua palavra. Ao concluir esse salmo, Davi ele vai fazer uma oração sincera aqui no verso de número 14, pedindo que não apenas suas palavras, mas também seus pensamentos fossem agradáveis ao Senhor. Deus ele não observa apenas aquilo que falamos diante das pessoas. Ele conhece os nossos pensamentos, as intenções e as motivações mais profundas do nosso coração. Uma vida que agrada ao Senhor começa com um coração transformado e se manifesta por meio de palavras e atitudes que refletem a sua santidade. Nesse devocional vou compartilhar com você 3 lições poderosas. Antes de começarmos, te convido, se for a sua primeira vez aqui conosco, a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Toda manhã há uma mensagem de esperança para o teu coração. A primeira lição: Deus observa as nossas palavras e o nosso coração. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 37, está escrito: digo a vocês que de toda palavra inútil que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Em 1 Samuel 16:7 diz: porém disse o Senhor a Samuel: não considere a aparência, nem a altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O Senhor vê o coração, enquanto o homem a aparência. Davi ele compreendia que Deus não se impressiona apenas com atitudes externas. O Senhor ele examina aquilo que ninguém mais consegue ver. As nossas palavras revelam o que existe em nossos corações, ou seja, nossa palavra, ela revela o que carregamos dentro. A Bíblia diz que a boca ela fala do que o coração está cheio. E a Bíblia também vai nos falar que a morte e a vida está no poder das palavras. Então, quando você abre a sua boca tem gerado vida ou tem gerado morte? Por que isso é importante, Pastor Wagner? Porque a produção, o fruto da minha fala, o fruto da produção dos meus lábios, revela o que eu carrego dentro, se vida ou se morte. Antes de falar, devemos perguntar: as nossas palavras glorificam a Deus? Edificam as pessoas? Charles Spurgeon dizia que as palavras são o espelho do coração. Qual é a segunda lição que vamos encontrar aqui? Um coração transformado, ele produz palavras que edificam. Em Lucas capítulo 6, verso de número 45, nós podemos ler: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. O problema da língua começa no interior, no íntimo. Quando Deus transforma o nosso interior, nossas palavras também serão transformadas. Porque o cristão ele é chamado a usar a sua boca para consolar, aconselhar, encorajar e anunciar a verdade. E essa verdade ela tem que ser anunciada em amor. Nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça
aos que o ouvem. Em Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós precisamos compreender que palavras, elas podem destruir relacionamentos ou restaurar vidas. Por isso devemos falar com sabedoria, graça. Uma boca que é controlada pelo Espírito Santo, ela torna-se instrumento de bênção para todos ao seu redor. Qual é a terceira lição que eu e você podemos extrair desse texto? Deus deseja um coração inteiramente consagrado a Ele. Há um devocional que nós fizemos aqui sobre Provérbios capítulo 4, versículo 23, e lá nós lemos: sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi, ele não pediu para que Deus mudasse suas palavras, mas também os seus pensamentos, as suas motivações. Quando a nossa mente ela é alimentada pela palavra de Deus, o nosso coração é fortalecido e nossas atitudes começam a refletir mais e mais o caráter de Cristo. Nós podemos ler ali em Filipenses capítulo 4, versículo 8, uma declaração de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, observe essa lista que Paulo está nos dando. Tudo que é verdadeiro, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se há algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês. Olha que lindo. Tudo isso deve ocupar a nossa mente. Eu sempre falo, quando nós comentamos sobre a mente, o que está ocupando a nossa mente, o exemplo de que nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas é totalmente impossível que nós possamos impedi-lo de fazer ninho nela. Assim é com os pensamentos. Nós não podemos impedir que um mau pensamento passe pela nossa cabeça, mas podemos impedir que ele venha fazer morada. Nós temos que orar como orou o salmista Davi no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A santidade começa no interior e se manifesta em tudo o que fazemos e falamos. A pureza do coração é o solo onde floresce uma vida que agrada a Deus. Compreenda nesse devocional de hoje. Deus deseja que a nossa vida seja uma oferta agradável a Ele, desde os pensamentos mais íntimos até as palavras pronunciadas diante de pessoas. À luz desse texto, eu e você podemos concluir: Deus conhece tanto as nossas palavras quanto os pensamentos do nosso coração. Um coração transformado produz palavras que edificam e glorificam a Deus. Devemos guardar o nosso coração, pois deles procede a fonte da vida. Mas talvez você se pergunte: como guardo o meu coração? Nesse vídeo que está aparecendo aqui para você, eu explico justamente isso. Como guardar o nosso coração. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã para mais um devocional. Deus te abençoe. Forte abraço.